45, verso 43. Diz assim o texto: ouvistes que foi dito, amarás o teu próximo e odiarás o teu. De novo, ouvistes que foi dito, amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Eu vos digo, porém, amai a vossos inimigos, bendizei o que vos maldizem, fazei bem ao que vos odeiam e orai. Deus vos maltrata e vos persegue. Eu vos digo, porém, amai vossos inimigos, bendizei os que vos maldizem, fazei bem aos que vos odeiam e orai pelos que vos maltratam e vos perseguem. Meus irmãos, a Bíblia conta nos primeiros capítulos de Mateus o início do ministério do personagem principal desse texto, que é Jesus. Mateus capítulo 4 narra a tentação que Jesus sofre no deserto. E quando eu li esse texto, eu me perguntei, por que no capítulo 4 a Bíblia diz que o Espírito conduz o próprio Jesus ao deserto para ser tentado? E nos versículos posteriores eu vejo que Satanás o leva para lugares de glória, Satanás o leva para lugares de honra, porque o Espírito conduz ao deserto, lugar de escassez, lugar de sofrimento, mas Satanás o conduz ao pináculo do templo, mas Satanás o conduz aos altos montes e diz: contemple Jesus toda essa glória, se prostrar e me adorares, tudo isso te darei. E a mensagem do Espírito Santo para mim e na sua vida através desse texto é que, se formos parar para pensar no cenário que Satanás oferece, é um cenário de honra, é um cenário de exaltação, mas o próprio Espírito Santo o conduz a um cenário de escassez para ser tentado. Ei, meu irmão, saiba de uma coisa: se estivermos dispostos a sofrer a dor de um servo de Deus, se estivermos dispostos a caminhar debaixo do propósito do Pai, teremos que sofrer cenários de escassez, teremos que passar por cenários de provações, teremos que passar por cenários onde não há uva na vide, onde não há figo na figueira, onde não há mantimento no campo, onde não há lã na ovelha do pasto. Mas saiba de uma coisa: se estivermos no propósito de Deus e conduzidos pelo Espírito, ainda que a figueira não floresça, ainda que não haja vide, que não haja uva na vide, que não haja mantimento no campo, que não haja lã na ovelha, todavia nós nos alegraremos, porque estamos debaixo do propósito daquele que não erra. Deus não errou em levar Jesus ao deserto em lugar de escassez. É porque Jesus estava debaixo de um propósito. Se você está comigo, diga amém. Jesus inicia o seu ministério, aquele ministério que foi documentado pelos apóstolos, pelos discípulos. E no capítulo 5 nós vemos que Jesus resolve dar o seu primeiro sermão, a primeira pregação pública de Jesus. E ele começa dizendo: bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino do céu. Jesus estava sobre as bem-aventuranças, Jesus estava sobre a importância da lei, sobre o homicídio, sobre o adultério, sobre o divórcio, assuntos que eram assuntos sérios naquele tempo, eram assuntos centrais naquele tempo. E
Jesus ele não tem medo de confrontar aqueles que os ouvem. Jesus não tem medo de falar palavras que talvez doam, palavras que talvez machuquem, mas Jesus ele se importa em dizer uma seguinte frase para os vocês ouviram até agora essas coisas, mas eu vos digo porém. Quando Jesus falou ao adultério, ele disse: ouviste que foi dito aos antigos, mas eu vos digo porém. Sobre o homicídio ele falou: ouviste que foi dito aos antigos, mas eu digo porém. E sobre o texto que nós lemos, ele diz: ouviste que foi dito